Olá, pessoal. Vamos continuar as nossas aulas, então, com mais um pouquinho de probabilidade, falando de variáveis aleatórias contínuas. A gente falou de variáveis aleatórias discretas, e que eu tenho possíveis valores de x, e a probabilidade da variável aleatória x é igual a x minúsculo. A gente falou do valor esperado, ou a média de x, que é uma média ponderada pelas probabilidades. Falou da variância também, que mede a variabilidade da variável com relação à média. A gente falou, em especial, sobre a variável que tem distribuição binomial, que mede, por exemplo, o número de sucessos em N ensaios. Por exemplo, o número de caras quando eu lanço N moedas. Tá? Eu tenho aqui a probabilidade da variável aleatória x ser igual aos valores x minúsculos, de 0 até N, e eu tenho a esperança, o valor médio de x, e a variância de x. Depois a gente falou, não, vamos usar uma variável aleatória que é contínua. Como que eu vou calcular probabilidades? Definindo a função densidade. Eu falei em especial mesmo da variável aleatória com distribuição normal, que a gente usa bastante, tá? Mas existem outras, que a gente vai ver hoje. Então, a função densidade de probabilidade é uma função que é sempre maior ou igual a zero, tá? Por exemplo, aqui, para uma variável aleatória com distribuição normal, né, com média igual a 0,10, ela tem os valores mais prováveis estão aqui, tá? Eu posso, por exemplo, calcular a probabilidade de x aqui ser maior que 0,15, essa área aqui em cinza, tá? Como que eu calculo essa probabilidade? Eu padronizo a minha variável, tá? Eu faço a minha variável x aqui, que tem uma certa média, por exemplo, 0,10 e uma certa variância. Eu padronizo, calculando z, que é a variável padronizada, igual a x menos mi dividida por sigma, que é o desvio padrão. Essa nova variável tem uma distribuição normal com média 0, variância 1, e a gente pode usar aquela tabelinha. Então, agora, se x tem média mi e variância sigma 2, a gente tem que a média amostral, ela vai ter distribuição normal, tá? Uma média, aqui é a média amostral de uma amostra de tamanho n, tá? Ela vai ter distribuição normal, com média mi e variância sigma 2 sobre n, em duas situações possíveis. Ou quando o tamanho da amostra é grande, aí a variável original nem precisava ter distribuição normal, mas o n é grandinho, tá? Ou se x já tinha distribuição normal, tá? Aí até com n igual a 1, né, o x barra tem distribuição normal. Então, o x barra é a média amostral, tá? Eu somo os valores x1, x2 até xn e divido por n. Agora eu vou falar de uma variável que tem distribuição binomial com parâmetros n e p, que a gente já viu. Essa variável, gente, quando n é grande, ela fica bem parecida com a distribuição normal, tá? Então, a variável x aqui pode medir aqui, por exemplo, o número de pessoas que votam no candidato A, tá? Numa amostra aleatória de n pessoas, tá? Então, x tem distribuição binomial, np, essa é a média da minha variável x, tá? É n vezes p, e a variância é n vezes p vezes 1 menos p, tá? Puxa, quando n é grande, vamos ver a cara dessa distribuição. Vou colocar aqui n igual a 1000, tá? Estou estudando aqui o número de pessoas que votam em A, n é 1000, tá? Então, a média é n vezes p, tá? Igual a 60, e a variância é n vezes p vezes 1 menos p, tá? Fica igual a 24. Agora, eu vou dar uma olhadinha na cara dessa distribuição, a distribuição de x. O x pode valer 0, 1, 2, 3, até 1000, tá? O número de pessoas que votam em A. Olha, aqui as coluninhas, tá? Algumas ficaram mais fininhas. A coluninha em azul dá a probabilidade calculada usando a distribuição binomial, tá? A probabilidade do x é igual a 0, 1, 2, ó, aqui é 50, tá? 51, 52, tá? 60, que é a média da distribuição, tá? Que é o valor mais provável aqui, tá? Agora, em vermelho, essa linha vermelha, gente, é a função densidade de probabilidade da distribuição normal com essa média 60 e variância 24. Olha como são parecidas, tá? Então, eu posso calcular probabilidades, qual a probabilidade de x ser menor que 50, por exemplo. Posso usar usando a distribuição normal, tá? Agora, na maioria das vezes eu estou interessada em calcular a proporção amostral, estudar a proporção de pessoas que votam no candidato A, tá?
que é o número de pessoas que votam no candidato A, dividido por N. Essa proporção amostral, em geral, eu denoto usando P-chapéu, tá? Proporção amostral, tá? E é uma variável aleatória que tem distribuição normal, com média P e variância P vezes 1 menos P sobre N, tá? Isso quando o N é grande, né? Nesse nosso exemplinho, o N igual a 100 e o P igual a 0,6, tá? Então, a proporção amostral tem distribuição normal, com essa média, e a variância é 0,6 vezes 0,4, que dá 0,24 sobre 100, tá? Como que eu calculo, por exemplo, a probabilidade de que vai ter segundo turno, tá? Qual a probabilidade do P-chapéu, da proporção amostral, ser menor que 50%, tá? E se isso acontecer, então eu ainda vou ter o candidato mais votado aqui, ele está com menos que 50%, vai ter segundo turno. Eu faço P de, eu vou fazer menos a média, dividir pelo desvio padrão, vai aparecer a distribuição normal 0,1 aqui, e eu faço menos a média e divido pelo desvio padrão. O desvio padrão é raiz de 0,24, tá? Que é essa continha aqui, né? Sobre 100. Isso dá a probabilidade de Z ser menor que menos 2,04, tá? Então, a probabilidade do Z ser menor que um número negativo, tá? É igual à probabilidade do Z ser maior, tá? Seria a cauda da esquerda, é igual à probabilidade de Z ser maior que 2,04, que é a pontinha, a cauda da direita, tá? Então, procurando lá na tabela da distribuição normal, eu acho que eu encontro o valor 2,04 e encontro que a probabilidade de Z estar entre 0 e 2,04 é esse valor aqui, tá? Então, a probabilidade de Z ser maior que 2,04 é meio menos esse valorzinho aqui, tá? E dá 2%, tá? Essa probabilidade. Agora eu vou falar da média amostral. Então, eu falei da proporção amostral, tá? Falei da distribuição binomial, depois falei da proporção amostral. Agora eu vou falar sobre a renda média, tá? Então, eu tenho uma variável aleatória x, que é a renda, que tem média mi e variância sigma 2, tá? Mas não tem distribuição normal, em geral, renda, salário não tem distribuição normal. Mas quando n é grande, a renda média de n pessoas tem distribuição normal, com média mi e variância sigma 2 sobre n, tá? Eu vou considerar aqui um exemplinho em que x é a renda, então, em certa região da cidade, e temos a média populacional, tá? A média na população, eu sei que é R$2.000, tá? Tem um censo lá, né? É R$2.000 o Mi, e o desvio padrão, que é o sigma, tá? É igual a R$200. Qual a probabilidade da renda média de 16 pessoas, uma amostra aqui de 16 pessoas, ser menor que R$1.800, tá? Vamos considerar que esse N aqui é razoavelmente grande, tá? Mas é mais para a gente fazer as continhas aqui. A gente, em geral, faz estudos com amostras bem maiores. Então, eu quero, essa é a minha renda média populacional, tá? Esse é o desvio padrão, que estava nos dados lá do exercício, é igual a 200. O N igual a 16, vamos considerar grande, né? Aqui eu estou falando sobre a renda média de N pessoas. Quer dizer que eu fiz x1 mais x2 até mais x16 dividido por 16. É a renda média de 16 pessoas, tá? Isso daqui tem distribuição normal, média mi, a variância agora é sigma 2 sobre n, porque eu estou falando da renda média, tá? Então, o mi aqui eu estou só substituindo igual a 2.000, o sigma é 200 e n igual a 16. Então agora o exercício virou cálculo de probabilidade usando a distribuição normal. Qual a probabilidade do x barra ser menor que 1.800? Eu vou padronizar, fazer menos a média, dividido pela raiz da variância, desse lado aqui e desse lado, tá? Então, depois de fazer isso e padronizar, eu vou... Isso daqui é uma variável aleatória z, que eu vou chamar de z, que tem média 0, distribuição normal, média 0, variância 1, é a nossa normal padrão, que a gente vai procurar os valores para calcular probabilidades lá na tabela. E aqui eu calculei isso daqui, deu menos 4. Qual a probabilidade do z ser menor que menos 4 na tabela de distribuição normal? Vocês vão procurar lá, esse valor, probabilidade de ser menor que menos 4 é igual à probabilidade de ser maior que 4, tá? É praticamente zero, tá? Você vai procurar a probabilidade do z
estar entre 0 e 4, é quase meio, tá? A probabilidade de ser maior que 4, então é praticamente zero, tá? Eu coloquei aqui um comando que eu posso usar para calcular probabilidades usando a distribuição normal. Eu fiz aqui no LibreOffice, mas tem no Excel, um comando semelhante, tá? Em que eu calculei qual a probabilidade, aqui na célula 9 está escrito 1800, né? E eu fui lá e pedi para calcular qual a probabilidade do valor ser menor que menos 4, desculpa, na célula 9 está lá o menos 4. Né, e a distribuição tem média 0, variância 1, e eu estou calculando a probabilidade acumulada até esse valor. É praticamente zero, tá? Eu aproveito aqui para falar para vocês que esse valor aqui quer dizer 3,1671 vezes 10 a menos 5, quer dizer que tem, vocês depois, esse número aqui seria 0,000, tem que fazer essa vírgula aqui, né, vir para cá, 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais, tá? Então, é um valor bem pequeno mesmo, aproximadamente igual a zero, tá? Isso é a notação científica que a gente diz. Então, 3,16 vezes 10 a menos 5, tá? Então, aqui, reforçando, a gente viu aqui que o x barra tem distribuição normal, média mi, variância sigma 2 sobre n, ou quando n é grande, ou quando o x já tinha distribuição normal. Em geral, padronizo para calcular probabilidades usando a distribuição normal 0,1. Mas, pessoal, nesse exercício, nos exercícios de probabilidade, eu estou falando que eu sei o valor de mi, que ele era 2.000, e eu sei o valor de sigma 2, que é a variância populacional, né, ou desvio padrão. E eu vou lá e coloco aqui. Mas na prática eu não sei, gente. Aí não sei qual é a renda média, não sei qual é a variância da renda. O que eu faço? Eu pego uma amostra de tamanho n e vou usar os dados da amostra para estimar o valor de mi e o valor de sigma 2. Então, nas próximas aulas, a gente vai usar a média amostral para estimar o mi, e eu vou ter que também estimar essa variância aqui, sigma 2, que é a variância populacional, se eu só tenho se eu fizer um censo, usando a variância amostral, que a gente viu lá na análise descritiva, tá? Então, quando eu substituir esse sigma 2 aqui pela variância amostral, o que vai acontecer, tá? Eu quero substituir aqui o sigma 2, nos nossos estudos, pela variância amostral, que a gente usou a notação S2 para ela. Isso daqui, essa variável aleatória que eu tenho aqui, nova, tem distribuição normal? 0,1? Não, não tem. Ela tem uma distribuição que é parecida com a distribuição normal, também tem média zero, mas ela tem a cauda mais pesada que a normal, tá? Tem umas probabilidades um pouquinho maiores nas caudas, nas pontas da distribuição, tá? Então, essa distribuição, ela foi descoberta aqui, pelo menos foi publicado o artigo em 1908 pelo pesquisador aqui, por Gossett, tá? Ele descobriu essa distribuição e ele publicou o artigo com o pseudônimo de Student, ele não pôs o nome dele, ele assinou como student, tá? Então, por isso essa distribuição é chamada T de student, tá? Em geral, a gente não traduz aqui, deixa do jeito que ele assinou lá em inglês. Essa variável tem uma distribuição que a gente chama de T de student com n menos 1 grau de liberdade. Aqui a distribuição, a gente vai falar da distribuição T de student, então, essa variável aleatória tem distribuição T de student com n menos 1 grau de liberdade. Vamos supor que nessa nossa amostra temos um tamanho n igual a 9, tá? E queremos encontrar o valor de t, tal que a probabilidade dessa nossa variável aleatória estar entre menos t e t seja 95%. Tá? Então, eu quero 95% de probabilidade aqui no meinho da distribuição, e a probabilidade de estar entre menos t e t seja 5%. Quer dizer que eu tenho 5% nas duas pontas da distribuição. Tá? Isso quer dizer que o nosso P aqui é igual a 5%, porque quer dizer que tem 5% nas duas pontas da distribuição. Tá? Então, eu venho aqui no P igual a 5%, o grau de liberdade é igual a 8, tá? Porque é n menos 1, né? Então, eu acho o valor T igual a 2,306, tá? Então, isso quer dizer que a probabilidade da nossa variável aleatória estar entre menos 2,306 e mais 2,306 é 95%, tá? Tem 5% de probabilidade
fora desses valores, tá? Então, tem 2,5% de probabilidade, aqui a probabilidade de T ser menor que menos 2,306 e 2,5% de probabilidade de T ser maior que 2,306. Agora, e se minha amostra é bem grande, o N é igual a 1001, por exemplo, tá? Então, eu estou falando de uma distribuição T-student com N menos 1 graus de liberdade, 1000 graus de liberdade, tá? Ah, então, eu estou falando da distribuição T-student com grau de liberdade aqui, gente, igual a 1000, e eu quero o valor aqui também 5% nas duas pontas da distribuição, nas duas caudas da distribuição, tá? Então, a probabilidade de estar aqui no meio é 95%, 5% nas duas pontas juntinhas. Ah, quer dizer que eu acho um valor de T igual a 1,96, tá? Então, a probabilidade de estar entre menos 1,96 e mais 1,96 é 95%. Gente, esse é o valorzinho que eu acharia se eu usasse a distribuição normal, tá? Então, quando o tamanho da amostra é grande, a distribuição T-student fica muito igualzinha à distribuição normal, tá? Aqui com N igual a 100, o grau de liberdade igual a 120, já fica bem próximo, né? Mas com N bem grandão, aqui 1000, fica 1,96, bonitinho, o valor que a gente encontraria usando a distribuição normal. Agora, só para falar, tem muitas outras variáveis aleatórias contínuas, com várias distribuições diferentes. Eu vou falar da distribuição F, porque a gente também vai usar no curso, tá? A gente vai ver mais para frente um teste para comparar variâncias, tá? Numa cidade em outra, tá? Numa população em outra população, tá? Em amostras de tamanho N e M, tá? Então, quando eu assumir lá que as variâncias são iguais, a gente vai ter uma estatística que tem distribuição F com N menos 1 graus no numerador, tá? Graus de liberdade no numerador, e M menos 1 graus no denominador. Dependendo quando eu mudo esses graus de liberdade, muda a carinha, o formato de distribuição. Mas a cara da distribuição é um formato meio assim, meio corcova, tá? Um morro assim, né? Então, por exemplo, vamos falar que estou interessado em estudar a distribuição F com 10 graus de liberdade no numerador e 12 graus de liberdade no denominador, tá? Então, eu quero saber qual é o valor que deixa a probabilidade aqui da F ser menor que esse F minúsculo, eu quero que seja igual a 2,5%. Essa área em laranja aqui é correspondente à probabilidade de ser maior que F minúsculo. Qual é esse valor de F? Tá? Que deixa 2,5% aqui na ponta. Tá? Eu vou numa tabela que já me deixa sempre probabilidade 2,5% na pontinha da distribuição, na pontinha da direita, na cauda da direita, tá? E só vou ter a gente vai usar basicamente essa tabela e uma que deixa só 5% aqui, porque nas linhas e nas colunas eu vou ter que escolher o grau de liberdade. Então, o grau de liberdade do numerador é igual a 10, o denominador, o grau de liberdade é 12, tá? Então, o valor de F aqui, que é 3,37, isso quer dizer que a probabilidade da variável aleatória F aqui ser maior que 3,37 é 2,5%, usando essa distribuição de probabilidades. Uma outra distribuição que a gente vai usar, e que tem um formato meio parecido, assim, só assume valores positivos, né, e tem um formato assim meio de corcova, é a distribuição Q-quadrado, que ela pode ser usada para estudar a variância amostral e também para o teste de Q-quadrado, que a gente vai ver numa aula lá mais para frente, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, uma variável aleatória que tem distribuição Q-quadrado com I graus de liberdade, tá? Aqui tem só um grau de liberdade para olhar. Tá? Então, eu posso, por exemplo, dizer, quero estudar a variável aleatória que tem distribuição Q², essa anotação, tá? Uma letra grega também, Q² com 3 graus de liberdade. Tá? Então, se eu calcular, eu posso querer calcular qual a probabilidade, a variável, tá? O valor aqui, que me deixa 5% de probabilidade nessa cauda da direita, tá? Essa área em laranja aqui, na pontinha da distribuição. Então eu vou colocar a probabilidade de x maior que x é igual a 5%, tá? E eu vou olhar, quero ir no grau de liberdade igual a 3, tá? 3 graus de liberdade. Então eu descubro o valor 7,815, tá? Isso quer dizer que a probabilidade da minha variável Q ser maior que 7,815 é igual a 5%.
tá? Então, aqui eu estou comentando com vocês que vão ter outras variáveis aleatórias que a gente vai usar tabelas para calcular probabilidades. É a distribuição T, a distribuição F, a distribuição Q quadrada, tá? Então, mais referências, exemplos, a gente tem lá no nosso livro de Estatística Básica. Até mais.